Imagine entrar em uma floresta tão gigantesca que seus limites atravessam vários países. Um lugar onde rios parecem oceanos, onde existem animais que você talvez nunca tenha visto, e onde milhões de pessoas aprenderam a viver em perfeita adaptação à água e à floresta. Aqui, uma simples árvore pode esconder dezenas de espécies. Um rio pode ser a estrada de uma comunidade inteira. E quando a noite chega, a floresta que parecia silenciosa revela milhares de sons. Esta é a Amazônia. E hoje você vai descobrir como é realmente viver em um dos lugares mais extraordinários e misteriosos do planeta. Quando ouvimos a palavra Amazônia, normalmente pensamos em uma enorme floresta verde. Mas a realidade é muito maior. A Amazônia não é apenas uma floresta. É um gigantesco sistema formado por rios, florestas, áreas alagadas, cidades, comunidades, montanhas, animais e milhões de pessoas. A bacia do rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do planeta e possui mais de 25 mil quilômetros de rios navegáveis. E existe uma coisa importante para entender. Quando alguém fala em Amazônia, pode estar falando de diferentes conceitos geográficos. Existe o bioma Amazônia, existe a Amazônia Legal e existe a Bacia Amazônica. A Amazônia Legal brasileira é uma definição territorial, criada pelo Brasil para fins de planejamento e políticas públicas. Ela possui cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados e abrange 9 estados, totalizando centenas de municípios. Já a Bacia Amazônica ultrapassa as fronteiras brasileiras e se espalha por diferentes países da América do Sul. Isso significa que a Amazônia não pertence a uma única cidade ou região. Ela é um enorme sistema natural compartilhado por diferentes países. E o Brasil concentra a maior parte desse território. Mas talvez o mais impressionante não seja o tamanho. É a quantidade de vida escondida dentro dele. Imagine estar em um barco navegando por um rio. Você olha para a esquerda. Floresta. Olha para a direita. Floresta. E continua navegando. Durante horas, a paisagem parece não mudar. Em algumas regiões, é possível viajar grandes distâncias sem encontrar uma estrada ou uma grande cidade. Floresta Amazônica possui uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta. O ICMBio estima cerca de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamíferos e 1.300 espécies de aves na Amazônia. Mas esses números são apenas uma parte da história, porque muitos organismos ainda são estudados e catalogados. A cada expedição científica, novas informações sobre espécies, relações ecológicas e ambientes são descobertas. E existe uma característica fascinante. A floresta não é silenciosa. Mesmo quando não conseguimos enxergar nenhum animal, a vida continua acontecendo ao nosso redor. Insetos são pássaros, macacos rãs, peixes, mamíferos e milhares de organismos pequenos demais para percebermos. A floresta pode parecer parada, mas está constantemente em movimento. Para entender a vida na Amazônia, é preciso entender a água. Em muitas comunidades, o rio não é apenas uma paisagem, ele é estrada, é fonte de alimento, é local de trabalho, é ligação com outras comunidades. E, em determinados lugares, é praticamente a única maneira de chegar a outras regiões. Entre os rios mais conhecidos estão o Amazonas, Solimões, Negro, Madeira e Xingu. Imagine morar em uma comunidade distante para ir ao mercado, visitar outra família ou chegar a uma cidade maior. Você pode precisar embarcar em uma pequena canoa ou em um barco. O tempo da viagem não é medido apenas em quilômetros. É medido em horas, às vezes em dias. Isso muda completamente a percepção de distância. Em muitas regiões, possuir um barco pode ser tão importante quanto possuir um carro em uma grande cidade. Rio também influencia a alimentação. Peixes fazem parte da vida cotidiana de muitas comunidades. E o conhecimento sobre os rios é transmitido entre gerações.
As pessoas aprendem onde pescar, quando navegar e como interpretar mudanças no nível da água. Na Amazônia, o rio não separa necessariamente as pessoas. Muitas vezes é justamente ele que conecta tudo. Para quem vive em grandes centros urbanos, a vida amazônica pode parecer completamente diferente, mas não existe uma única maneira de viver na Amazônia. Existem grandes cidades, existem pequenas comunidades, existem populações ribeirinhas, existem povos indígenas, existem produtores rurais, existem pescadores, existem pesquisadores. E existem pessoas que vivem em regiões extremamente isoladas. Em Manaus, por exemplo, encontramos uma grande metrópole cercada pela floresta. A cidade possui milhões de habitantes e uma economia diversificada. Mas basta sair dos grandes centros urbanos para perceber como a realidade muda em comunidades ribeirinhas. A rotina pode ser diretamente determinada pelo rio. As casas podem ser construídas de acordo com o ambiente e com a dinâmica das águas, em áreas sujeitas a grandes variações no nível dos rios. As pessoas precisam adaptar seu cotidiano às cheias e vazantes. Quando a água sobe, caminhos desaparecem. Quando baixa, novos caminhos surgem. É um calendário natural. E quem vive ali aprende a observá-lo. O conhecimento da floresta também é fundamental. Frutas, sementes, plantas, peixes e outros recursos naturais fazem parte do cotidiano de muitas comunidades. Mas existe algo ainda mais importante. A Amazônia não é uma região sem população. Milhões de pessoas vivem nela. A própria Amazônia Legal reúne uma população distribuída por centenas de municípios. Portanto, quando falamos em preservar a Amazônia, também estamos falando sobre pessoas. Pessoas que vivem, trabalham, estudam e constroem suas histórias nessa região. Muito antes das grandes cidades, estradas e fronteiras modernas. Diferentes povos indígenas já habitavam a Amazônia. E não existe uma única cultura indígena amazônica. Existem muitos povos, línguas, histórias e tradições diferentes. Cada comunidade desenvolveu conhecimentos próprios sobre o ambiente em que vive, conhecimentos sobre plantas, sobre rios, sobre animais, sobre agricultura, sobre ciclos das águas, sobre a floresta. Esse conhecimento é resultado de gerações de observação e experiência. Em muitas culturas, a relação com a natureza não é apenas econômica. Ela também está ligada à identidade, à história e à organização da comunidade. Por isso, conhecer a Amazônia significa também conhecer as pessoas que vivem nela há muitas gerações. É importante evitar uma visão romantizada. As comunidades indígenas contemporâneas também vivem um mundo moderno. Utilizam tecnologia, estudam, trabalham, comunicam-se pela internet e participam da sociedade brasileira de diferentes maneiras. Ao mesmo tempo, muitas comunidades continuam preservando suas línguas, tradições e conhecimentos. É justamente essa combinação entre tradição e modernidade que torna a Amazônia humana tão diversa quanto sua natureza. Agora chegou a hora de entrar no mundo dos animais, porque se existe uma coisa que transforma a Amazônia em um dos lugares mais fascinantes do planeta, é a sua vida selvagem. Começando por um dos animais mais conhecidos, a onça-pintada. Ela é um dos grandes predadores da América do Sul. Excelente nadadora, a onça pode atravessar rios e utilizar diferentes ambientes da floresta. Mas encontrar uma na natureza não é simples. A floresta é enorme. E muitos animais são extremamente discretos. Outro habitante impressionante é a sucuri. Essas grandes serpentes passam boa parte do tempo associadas a ambientes aquáticos. Também existem macacos de diferentes espécies. Alguns vivem no alto das árvores e raramente descem ao chão. Existem araras com cores extremamente intensas, tucanos,
preguiças, tamanduás antas, ancapibaras, jacarés. E uma quantidade enorme de peixes. Entre os animais aquáticos mais famosos está o boto cor-de-rosa, associado aos rios amazônicos. Sua aparência é tão diferente que se tornou parte do imaginário popular da região. E então existe um peixe que parece pequeno quando comparado aos gigantes da floresta, mas possui enorme importância. O pirarucu. Considerado um dos maiores peixes de água doce do mundo, ele pode alcançar dimensões impressionantes. Cada espécie possui uma função. Predadores controlam populações. Herbívoros transformam a vegetação. Frugívoros ajudam a espalhar sementes. Peixes transportam nutrientes. Nada existe isoladamente. Na Amazônia, tudo está conectado. Durante o dia, a Amazônia já parece um mundo diferente, mas é durante a noite que ela ganha outra personalidade. Quando o sol desaparece, os sons mudam. Animais que passaram o dia escondidos começam a se movimentar. Insetos ocupam o ambiente. Rãs começam a vocalizar. Corujas e outros predadores procuram suas presas. E, em determinadas regiões, o som da floresta pode ser tão intenso que parece impossível identificar de onde ele vem. A escuridão também transforma completamente a percepção. Uma pequena luz pode revelar apenas alguns metros da vegetação. Todo o restante permanece escondido. Nesse momento, que percebemos uma das maiores características da Amazônia. Nós enxergamos apenas uma pequena parte do que está acontecendo. A maior parte da floresta continua invisível. Um dos fenômenos naturais mais conhecidos da Amazônia acontece próximo a Manaus. É o chamado Encontro das Águas. De um lado está o Rio Negro, do outro, os Solimões. Durante determinado trecho, as águas permanecem visualmente distintas antes de se misturarem gradualmente. As diferenças de temperatura, velocidade e características físicas ajudam a criar esse fenômeno. É uma das paisagens mais impressionantes para quem visita a região, mas ele representa algo maior. A água domina a geografia amazônica. Ela cria caminhos, transporta nutrientes, alimenta comunidades, mantém ecossistemas e determina o ritmo da vida na Amazônia. Compreender o rio é compreender a própria região. E agora vamos conhecer uma das partes mais saborosas da viagem: a culinária. A cozinha amazônica possui ingredientes e sabores muito particulares. Um dos maiores protagonistas é o peixe tambaqui, pirarucu, tucunaré, entre muitos outros. Também existem frutas que se tornaram conhecidas em todo o Brasil e no mundo: açaí, cupuaço, guaraná, castanhas. Mas existe uma diferença importante. Em muitas regiões da Amazônia, esses ingredientes não são simplesmente produtos, eles fazem parte da cultura alimentar local. O açaí, por exemplo, possui diferentes formas de consumo dependendo da região. No norte, tradicionalmente, pode acompanhar refeições e pratos salgados, enquanto em outras partes do Brasil ganhou uma preparação bastante diferente, frequentemente associada a sobremesas e acompanhamentos doces. Outro ingrediente extremamente importante é a mandioca. Dela são produzidos diferentes alimentos e derivados: farinha tapioca, bedo, tucupi, outros preparos tradicionais. A culinária amazônica mostra como a floresta, os rios e a cultura humana estão conectados. Quando pensamos na Amazônia, podemos imaginar apenas pequenas comunidades. Mas no coração da região existe uma grande metrópole: Manaus. A cidade cresceu em meio à floresta e se tornou um importante centro econômico e cultural. Um dos símbolos mais famosos é o Teatro Amazonas, construído durante o período de grande prosperidade associado ao ciclo da borracha. Sua arquitetura contrasta completamente com a imagem que muitas pessoas têm da Amazônia. E esse contraste é fascinante. De um lado, floresta; do outro, avenidas, prédios, indústrias, restaurantes, universidades.
Tecnologia. Manaus. Mostra que a Amazônia não é um lugar congelado no passado. É uma região onde tradição, natureza, indústria e vida urbana convivem. E isso acontece em diferentes escalas por todo o território amazônico. Existe uma característica que define grande parte da floresta: água. A Amazônia possui um ciclo de água extraordinário. A floresta participa intensamente da circulação de umidade através da evaporação e da transpiração das plantas. Árvores liberam vapor de água. Esse vapor contribui para a formação de umidade e chuvas, e a chuva alimenta os rios. Os rios alimentam a floresta. A floresta devolve água para a atmosfera. É um gigantesco ciclo natural. Por isso, quando falamos da Amazônia, não estamos falando apenas de árvores. Estamos falando de uma enorme máquina ecológica formada por água, solo, atmosfera, plantas, animais e seres humanos. Tudo está conectado. Mas existe uma pergunta inevitável: o que acontecerá com a Amazônia no futuro? A região enfrenta desafios relacionados ao desmatamento, incêndios, mudanças climáticas, ocupação do território e perda de habitats. Ao mesmo tempo, existem esforços de conservação, monitoramento e recuperação de áreas. O monitoramento também está cada vez mais tecnológico. Em junho de 2026, INPI e Embrapa divulgaram dados atualizados do TerraClass sobre cobertura e uso da terra em áreas desflorestadas do bioma Amazônia. Com informações referentes a 2024, satélites conseguem observar mudanças que seriam praticamente impossíveis de acompanhar apenas do solo. Isso permite identificar transformações na paisagem e acompanhar a dinâmica do território. Mas a tecnologia sozinha não resolve tudo. O futuro da Amazônia também depende das pessoas, das comunidades, dos governos, dos pesquisadores, dos produtores, das empresas e de decisões tomadas dentro e fora da região. Depois de conhecer seus rios, cidades, comunidades, animais e florestas, talvez seja possível compreender uma coisa: a Amazônia não pode ser resumida a uma única imagem. Ela não é apenas uma floresta, não é apenas um lugar de animais selvagens, não é apenas uma região de rios, e também não é apenas um problema ambiental. A Amazônia é um mundo inteiro, um mundo onde milhões de pessoas vivem, onde culturas diferentes continuam existindo, onde espécies extraordinárias dividem espaço, onde rios funcionam como estradas, e onde a natureza ainda possui uma escala que impressiona até quem nasceu no Brasil. Talvez seja impossível conhecer toda a Amazônia em uma única viagem. Talvez nem mesmo uma vida inteira seja suficiente para descobrir todos os seus segredos, porque a cada rio existe uma nova história, a cada comunidade uma nova cultura, a cada árvore uma nova forma de vida, e a cada noite a floresta revela um pouco mais daquilo que permanece escondido. A Amazônia nos lembra que ainda existem lugares no planeta onde a natureza consegue nos fazer sentir pequenos, e talvez seja justamente por isso que precisamos com Hekla, porque aquilo que conhecemos passamos a valorizar, e aquilo que valorizamos tem mais chances de ser preservado. Se você gostou dessa viagem, inscreva-se no Além das Fronteiras, deixe seu like e compartilhe este documentário com alguém que também gostaria de conhecer a Amazônia. E escreva nos comentários qual lugar da Amazônia você gostaria de conhecer pessoalmente. Muito obrigado por viajar comigo. E não se esqueça, o mundo é grande demais para ser conhecido em apenas uma viagem. Nós nos encontramos na próxima aventura. Até a próxima.